Olá, eu sou Ana, bem-vindos ao canal. Eu estou de volta, obrigada por terem estado à espera desse lado ou por estarem a vir parar a este canal aqui de repente neste vídeo. Para quem já me acompanha há algum tempo sabe que estes meses em que estive parada foram um bocadinho forçados. Depois da tempestade houve aqui algumas situações no prédio e uma delas foi a garagem ter inundado e eu tenho metade das minhas coisas na garagem e portanto foram coisas que eu tive de tirar à pressa porque estavam a começar a ganhar bolor. Aquela garagem não tem ventilação, é um -2, está debaixo de terra, não tem ventilação, por aí fora, e portanto o ar não circulando, o facto de ter tido água parada durante vários dias acabou por fazer com que as coisas começassem a ganhar bolor e portanto eu tive de tirar tudo da garagem e enfiei em casa e portanto a casa estava intransitável. Não está ainda resolvida a 100%, mas eu já consigo, já ganhei novamente o meu espaço de gravação, já consigo circular mais facilmente pela casa e agora as coisas, o que falta vai-se fazendo aos bocadinhos. E portanto, apesar de já estarmos em abril, eu venho trazer o vídeo que deveria ter saído no dia 30 ou 31 de janeiro, que era o vídeo das minhas melhores e piores leituras de 2025. Se calhar para algumas pessoas isto talvez já não faça sentido, eu gostava mesmo de tentar deixar os meus vídeos agora direitinhos pela ordem que estava previsto eles saírem. E portanto, venho falar-vos sobre as minhas melhores e piores leituras de 2025, fazendo a ressalva que eu faço todos os anos de que os meus piores livros não são maus livros. São livros que eu pensei que ia gostar mais do que gostei, são livros que não funcionaram para mim, são livros que de certa forma possam ter sofrido com expectativas. Eu geralmente tento baixar as minhas expectativas relativamente a um livro antes ainda de o abrir, mas às vezes acontece que nós temos uma ideia do que é que poderá ser a história e as coisas não vão pelo caminho que nós tínhamos pensado, e há coisas às quais nós nos conseguimos adaptar e há outras em que efetivamente vai tão ao lado daquilo que tínhamos imaginado ou daquilo que nós gostaríamos ou o que quer que seja, que o livro não funciona para nós. E portanto é exatamente por esses que eu vou começar, que é para despachar isto tudo. Portanto estes são os livros que eu gostei menos de ler em 2025. Vou começar aqui com Tu és a mulher da minha vida, ela a mulher dos meus sonhos. Eu tinha expectativas muito altas para este livro, porque a maior parte das pessoas que eu conheço e leram adoraram este livro. A verdade é, as ilustrações para mim não é o meu estilo de arte, portanto começa logo bem. Gostei imenso da capa, mas depois o estilo da arte por dentro não me agrada, e lá está. É o problema de quem está a ler, e a história que nos está a ser contada, sinceramente também tem aqui algumas coisas que eu não sou particularmente fã e portanto achei que a história iria por outro caminho e não foi bem esse caminho que foi tomado. Acaba por haver aqui muitas falhas de comunicação, pessoas que estão em relações só porque sim, se calhar até por estatuto, manter uma aparência de normalidade mas depois nenhuma está feliz e acabam por agir de acordo com isso e portanto não é um livro que eu tenha gostado de ler, não é um livro que eu queira sequer manter cá em casa, portanto este livro eventualmente vai seguir caminho porque realmente não funcionou para mim. Depois foi o livro Tudo Isto é Sara. Valha-me Nossa Senhora, eu já sabia que não gostava do fluxo de consciência, portanto aquelas frases gigantescas, quase sem pausas, em que nós estamos a fazer. O fluxo de consciência é basicamente escrever da maneira como nós pensamos. E a verdade é, eu penso assim, eu vou saltitando pensamentos, eu não preciso que um livro faça isso. Mas o Tudo Isto é Sara não é fluxo de consciência. O Tudo Isto é Sara veio-me mostrar que eu não gosto de frases gigantescas e também não gosto de microfrases. E Tudo Isto é Sara é basicamente um livro de microfrases. A Sara fez, a Sara foi, a Sara viu, a Sara existe, a Sara está viva. A Sara é isto, a Sara aquilo, a Sara, 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 Sara. Sarah, na realidade, porque a autora é francófona. Portanto, foi um livro extremamente cansativo. Curiosamente gostei mais da segunda parte do que da primeira. O livro tem duas partes e eu gostei mais da segunda, mas mesmo assim não deixou de me irritar e portanto este sim, de longe, dos que me irritou mais ler em 2025. Se aquilo que eu estou a dizer for qualquer coisa que vocês até gostem, então vão amar este livro. Não funcionou para mim. O próximo livro é Toda a Gente Tem um Plano. Foi um livro que eu até gostei de ler, mas senti que ficou um pouco aquém daquilo que eu esperava do livro. Acho que esperava que o livro tivesse alguma coisa diferente
e acabei por sentir que era mais do mesmo. Muito clichês, óbvio que os clichês são muito baseados em verdade e é por isso, é uma questão de uma coisa que é muito repetida ou que é muito conhecida, acaba por ser percepcionado quase como uma repetição, bater na mesma tecla, ser mais do mesmo, chover no molhado, mas eu estava à espera que a história acabasse por seguir um rumo diferente, se calhar que nos fizesse ver a vida de bairro de uma maneira mais intrínseca, mais por dentro, mais tudo, e no fundo temos uma pessoa que tem a sorte de conhecer a todas as pessoas certas para aquilo que ele quer e fica assim um bocadinho tipo, ok, e vais fazer o quê com isso? Vais mudar de vida? Ou vais só andar à deriva? E a verdade é, toda a gente tem um plano, e muitas vezes não os conseguimos concretizar, e nesse sentido o livro está bastante interessante. Muitas vezes temos planos que não conseguimos concretizar por falta de meios, por falta de ajuda, por falta de, às vezes por inépcia, que será um bocadinho o caso deste livro. E portanto foi um livro que não foi uma coisa extremamente difícil de ler porque já estava aborrecida, mas faltou qualquer coisa, basicamente. E falando em expectativas, e eu acho que já deu para perceber que na realidade a maior parte das vezes que não gostamos de um livro é porque criamos expectativas relativamente à história antes sequer de começarmos a ler e muitas vezes não conseguimos criar aqui o ajuste relativamente àquilo que nós tínhamos imaginado e àquilo que efetivamente a história é ou a forma como o autor decidiu abordar essa história, por aí fora. E este é um caso desses, que é Baba Yaga Pôs um Ovo. Eu estava à espera que fosse bater muito no folclore eslavo, por causa da Baba Yaga, e acabei por encontrar uma história mais relacionada com o envelhecimento feminino. E esta parte é a parte interessante, a parte em que explora o facto de que uma mulher, quando envelhece, acaba por desaparecer da sociedade, torna-se invisível. É quase como se o facto de ser alguém que já não está em idade de procriar, deixa de ter qualquer tipo de visibilidade. Enquanto um homem, à medida que vai envelhecendo, vai ganhando charme, carisma, poder, o que quer que seja, as mulheres tornam-se invisíveis. E essa parte do livro está extremamente interessante. Mas depois começa a misturar algumas coisas pelo meio que eu já não fiquei assim tão agradada com a história. A história está escrita em 3 partes e convenhamos que houve uma parte que eu gostei mais que as outras todas, portanto acabou por ser um livro que eu gostei de ler, achei extremamente interessante, mas sei que não iria reler e portanto já seguiu viagem. Mas bastante interessante para nos deixar a refletir. Só não era bem aquilo que eu tinha pensado ou imaginado. E para finalizar aqui os livros que eu gostei menos de ler em 2025, e este é a prova em como os livros que estão aqui, quando eu digo que são os piores para mim e não necessariamente porque foram extremamente maus. Tenho aqui a Irmã da Tempestade da Lucinda Riley, é a segunda irmã das 7 irmãs. E o que é que aconteceu com este livro? Eu estava a achar extremamente interessante, eu gosto muito da escrita da Lucinda Riley e portanto é um livro que se lê muito bem. Qual é o problema? Quando os autores escrevem histórias baseadas em factos verídicos ou em pessoas reais, tem de haver aqui uma linha a traçar até onde se pode alterar aquilo que é real. E portanto quando aqui a autora pega em personagens reais, ou pelo menos usou o nome de personagens reais, e as colocou em situações de intervirem na vida de outras pessoas ou criarem relações com pessoas com as quais nunca tiveram relacionamentos e com um impacto muito grande na forma como essas pessoas acabavam por estar inseridas na sociedade ou o que é que tenha sido, isso incomoda-me um bocadinho. Das 7 irmãs tem sempre uma parte mais histórica e a parte histórica do primeiro foi aquela que eu amei. Esta aqui não gostei do romance no tempo presente, portanto o romance desta irmã falhou completamente para mim, e depois a parte histórica, que era onde eu estava a gostar de ler, teve essa falha a nível de personagens verídicas, personagens fictícias, e isso foi o que fez com que eu ficasse extremamente desiludida com este livro. Espero que nos próximos livros das outras irmãs isso não aconteça, mas neste aconteceu e eu sinceramente fiquei muito desiludida, portanto
este é o meu último pior de 2025. Antes de eu começar a falar efetivamente dos meus melhores, eu quero dizer só que 2025 foi um ano em que eu tive leituras muito boas, eu tive muitos livros a que dei 5 estrelas, um livro que esteja bem escrito, que faça sentido, que me faça sentir coisas, para mim leva 5 estrelas. E portanto os livros que eu tenho aqui não são todos os livros a que eu dei 5 estrelas, são sim aqueles que me marcaram de forma um pouco mais profunda, aqueles em que a história vai acabar por me acompanhar durante mais tempo. Posso não me lembrar do nome das personagens, porque isso é uma coisa bastante comum, é eu estar a ler um livro, fechar e eu já não sei o nome das personagens que estou a acompanhar na história que acabei de ler há 5 segundos atrás, mas a verdade é que são livros em que a história em si vai acabar por ficar comigo, vai-me acompanhar, são livros a que eu facilmente me vejo a regressar. E portanto, são os livros que eu vou passar a mostrar. São ainda alguns, mas como eu disse, 2025 foi um ano com excelentes leituras e foi bastante difícil até escolher os livros que vos queria mostrar. No entanto, os primeiros livros que eu vou mostrar são livros em que eu, de certa forma, já falei, por exemplo, nas melhores leituras de 2024. Porquê? Porque são livros que fazem parte de coleções e que eu terminei de ler em 2025. E os primeiros são aqui os últimos 3 volumes de Monster, que eu finalmente terminei Monster. Eu já tinha visto o anime há vários anos, em 2015 se não estou em erro, e finalmente consegui terminar de ler estes livros. Eu adoro esta história, adoro seguir o Dr. Tenma e todas as personagens que estão aqui. É um livro que nos faz perspectivar muito questões de ética, o que é que nós faríamos se estivéssemos nesta situação. O Dr. Tenma é um neurocirurgião de topo, dos melhores que existe e numa idade muito nova, e acaba por deixar de operar alguém para operar uma criança. O problema é que essa criança não é propriamente um ser humano muito simpático e a partir daí começa a haver um rastro de destruição e o Dr. Tenma acha que se foi ele que permitiu que a criança vivesse, se calhar vai ter de ser ele a pôr um ponto final a este rastro de destruição, uma vez que ele se sente culpado e responsável por tudo o que está a acontecer. É uma história com muitas camadas, tem aqui até um toque com a Segunda Guerra Mundial e várias das experiências que foram feitas, principalmente com crianças, e portanto o volume 7, 8 e 9 estão definitivamente entre as minhas melhores leituras de 2025. Esta coleção inteira vale imenso a pena e já está a ser traduzido pela Devir, se não estou em erro, faltam apenas os últimos 3 volumes, precisamente estes 3 volumes, mas os outros 6, os anteriores, já os conseguem encontrar em português. Atenção que eles, na sinopse em português, a sinopse está em inglês, eu não sei muito bem porquê, mas eles depois por dentro estão em português. Portanto, os meus primeiros melhores de 2025. Depois tenho o final de uma duologia, tenho aqui Muse of Nightmares, da Laini Taylor, que vem concluir o Strange the Dreamer. Eu já tinha lido Strange the Dreamer há vários anos, eu reli Strange the Dreamer em português, portanto Eterno Sonhador, e depois pensei, já que tinha relido em português, estava na altura de dar continuidade. É uma duologia, portanto ficou fechado aqui com esta história e eu estava com muito medo deste volume. Eu não tinha certeza se o volume ia ser da perspectiva da Sarai, portanto o primeiro volume nós estamos a acompanhar o Strange, Laszlo Strange, e eu aqui não tinha certeza se nós íamos fazer todo o acompanhamento da história do primeiro volume, mas da perspectiva de outra personagem, ou se íamos pegar exatamente no sítio onde a história termina. E nós pegamos no sítio onde a história termina e portanto fez todo o sentido a terminar o primeiro e continuar para o segundo. Eu estava com medo do segundo, porque nem sempre as nossas expectativas são atingidas e vocês viram isso relativamente aos meus piores de 2025. No entanto, eu amei este livro. Gosto imenso do primeiro porque é muito poético, aliás a escrita da Laini Taylor é muito poética, mas a forma como ela explora as personagens neste livro é belíssimo. Todas as questões a nível de guerras que são mantidas entre duas partes por medo e a forma como isso é explorado por parte de quem está no poder, por exemplo um governo, como é que isso é explorado, o medo do desconhecido, o medo porque nos foi imposto, o medo porque será que os filhos têm culpa dos erros e dos pecados dos pais? Podemos estar a imputar alguma coisa às crianças pelo facto de serem filhos apenas de quem são, porque eles não pediram para nascer. Portanto, este livro explora muito essas temáticas e eu amei, estou
ansiosa para ver este livro publicado em Portugal, para vir fazer companhia ao Eterno Sonhador, porque lá está, é uma duologia, eles são muito grandes, leem-se muito bem, e para quem gosta de livros com o poder da literatura, ou então as temáticas que eu acabei de dizer, vão, Laini Taylor escreve muito, muito bem. Amo. Tudo o que eu li da autora até agora, amei. Para finalizar a parte em que eu falo de coleções que eu já tinha falado anteriormente, tenho aqui Foxglove e Wisteria, que são os livros que vêm dar continuidade a Belladonna. E portanto, no Foxglove nós vamos ter aqui um livro praticamente de transição, em que nós vamos estar a acompanhar tanto a Cigna como a Blight, portanto as duas personagens estão a par e passo uma da outra, estão muito equilibradas, a história é tanto de uma como é da outra, e aqui no Wisteria nós temos o foco mais na Blight, e portanto Belladonna mais Cigna, Wisteria mais Blight, e Foxglove acaba por ter aqui as duas muito, muito equilibradas. Este livro provavelmente será aquele em que as pessoas vão sentir que é um bocadinho mais fraco. Eu gostei imenso. Acho que a autora conseguiu um equilíbrio, lá está, muito grande entre as personagens, o foco nas duas, o facto de nós termos uma personagem nova a aparecer aqui, a forma como vem desequilibrar aquilo que se tinha conseguido no primeiro volume. Continuamos a ter a morte como uma das personagens principais, mas essa personagem nova que se vem juntar aqui vai-vos fazer chorar neste livro. Portanto, pode ser uma besta, mas é uma besta que vos faz sentir coisas, e como eu disse, a maior parte dos meus livros que eu gosto imenso são livros que me fazem sentir coisas, e eu acho que a Adalyn Grace é fantástica para mim a fazer-me sentir coisas. E portanto estou muito, muito curiosa para ver o que ela escreveu já depois, porque ela tem agora um novo livro, e continuo muito curiosa com os livros que ela tinha escrito antes. Eu acho que é uma duologia, e eu já tinha essa duologia na minha wishlist e eu nem sequer me lembrava, quando comecei a ler Belladonna, que era a mesma autora. E portanto, esta trilogia é das minhas preferidas, gostei imenso e eu fico muito contente que a autora esteja a pensar escrever mais coisas no mesmo mundo, mas a acompanhar outros personagens, porque vai-nos dar resposta a algumas coisas que ficaram aqui pendentes. E é isso. O livro seguinte é um daqueles em que eu tinha expectativas para ele, não correspondeu às expectativas, mas conseguiu ser melhor do que aquilo que eu tinha pensado. E portanto, eu estou a falar aqui de Le Vie de Charlie, de Guarino e Toussaint, e eu quero tanto este livro publicado em Portugal, para começar porque as ilustrações são lindíssimas. Olhem só esta capa. Depois, o tipo de ilustração, as cores, é tudo deste género. E eu amei. E portanto, nós temos aqui alguém que é confrontado com o que é que acontece a uma alma depois de nós morrermos. Portanto, nós temos aqui o Charlie, que trabalha numa empresa que dá seguimento aos corpos, uma empresa de reciclagem de corpos, porque a partir do momento em que nós morremos o nosso corpo já não nos serve de nada, e se algum ente querido quiser alguma coisa que tenha um pouco de nós, eles têm muitas ofertas relativamente àquilo que pode ser feito com o corpo. Mas há um dia em que uma criança lhe pergunta o que é que aconteceu à alma da mãe, e o Charlie fica ali um bocado bloqueado, porque é uma coisa que ele nunca pensou, porque, ok, nós sabemos como é que se processam os corpos, nós estamos a trabalhar numa empresa de reciclagem de corpos, mas efetivamente o que é uma alma e o que é que acontece a uma alma quando um corpo morre. E a partir daqui vai começar uma história não só para o Charlie perceber o que é uma alma, o que é que lhe acontece, mas acaba por se dirigir para uma história de almas gêmeas, e o livro é lindo e fez-me chorar. E eu preciso deste livro traduzido, porque é só lindo e eu acho que vocês vão querer ler, eu acho que vocês vão gostar muito e eu preciso dele cá. Basicamente é isso. Portanto, Le Vie de Charlie. O próximo livro que tenho aqui é Toque, de Amilcar Monteiro. É um livro muito pequenino, é uma história muito pequenina, mas, como vocês já viram há alguns anos, eu gosto muito do que o Amilcar escreve. E portanto, no Toque nós temos aqui uma pessoa que está obcecada com videntes. Maioritariamente, se existirá alguma vidente que seja fidedigna, que efetivamente faça aquilo que diz que consegue fazer. Portanto, nós acompanhamos aqui uma personagem que já esteve a fazer consultas com vários videntes, não está muito contente com o que conseguiu até agora, no entanto ele tem expectativas muito altas para a vidente com quem se vai encontrar neste livro. E portanto nós temos aqui basicamente um livro com três personagens, e estas duas personagens são as principais. Nós vamos ver a forma como
cada uma delas se coloca na vida, experiências de vida, o que é que faz com que cada uma esteja naquele momento, naquele ponto, e a forma como cada um acaba por ter uma história para trazer para cima da mesa. Vamos perceber o porquê desta personagem masculina andar à procura de videntes e o porquê de ser uma obsessão tão grande. Vamos perceber aquela vidente, o porquê dela fazer o que faz, e é um livro que nos faz pensar muito sobre as nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta. Não só a forma como o facto de nós as percepcionarmos de uma maneira não ser necessariamente a maneira correta, o facto de nós muitas vezes tomarmos posições que acabam por afetar a nossa relação com aquela pessoa, e se essa pessoa desaparecer da nossa vida nós não vamos ter a possibilidade de reatar, de reorganizar, de reaprender quem é aquela pessoa ou de criar uma nova relação, e muitas vezes o facto de perdermos essa possibilidade cria muitos ses. E portanto, eu já disse, é uma coisinha super pequenina. No entanto, tudo o que eu estou a dizer está aqui. O Amilcar escreve muito bem, o Amilcar escreve muito bem pessoas, e é daqueles livros em que vocês têm mesmo de ir à procura dele, senão ele não vem ter convosco. Portanto, toque do Amilcar Monteiro. Continuo a gostar mais do Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, mas gostei imenso, imenso de ler este livro. E lá está, é uma história muito pequenina, vocês vão ler muito depressa, mas vai ficar convosco para todo o sempre. Ora, o próximo livro é um livro de fantasia, é um livro de uma autora que eu já tinha lido antes e tinha gostado muito. É um livro que não joga bem pelas regras normais e, portanto, estou a falar aqui do Ortigas e Ossos, da T. Kingfisher. Eu tenho estado a gostar de explorar os livros da T. Kingfisher, apesar deste ser só o segundo que eu leio, mas a autora cria histórias com características de histórias de fantasia tradicionais, e por tradicionais eu aqui queria remeter para coisas muito específicas, que é, tem o mesmo tipo de aura das histórias dos irmãos Grimm. A autora não tem medo de explorar coisas mais sombrias, não tem medo de colocar as personagens a experienciar coisas que não são propriamente normais, e portanto toda aquela aura de irmãos Grimm, se vocês conhecem as histórias originais e não aquelas que chegam até nós, por exemplo, através da Disney, então sabem que, por exemplo, na Cinderela as irmãs cortam, uma corta os dedos e a outra corta o calcanhar para tentarem enfiar o pé dentro do sapato. E é o tipo de histórias que a T. Kingfisher acaba por trazer, mas com algum humor. E portanto, Ortigas e Ossos, nós vamos acompanhar aqui uma donzela que não está em apuros, está assim a tentar salvar a irmã dos apuros. O príncipe não é a pessoa que vai salvar, é a pessoa a ser abatida. Ela acaba por se juntar a personagens que são as pessoas mais aleatórias de todo sempre, incluindo uma galinha um bocado demoníaca. Tudo isto para tentar quebrar uma maldição, tudo isto para tentar salvar a irmã. E portanto a T. Kingfisher acaba por escrever coisas que às vezes parecem um bocadinho nonsense, mas têm então um humor muito peculiar, muito particular da autora, e se lerem um livro da T. Kingfisher e gostarem, a probabilidade é que gostem dos outros, é o que eu sinto. Se não gostarem, então a probabilidade é baixa, porque tem a ver com a forma como ela escreve, tem a ver com as temáticas que ela usa, o humor que ela põe nas histórias. É um humor muito sarcástico, muito irónico, e depois ela tem coisas específicas que eu já percebi que ela gosta de jogar aqui, incluindo fazer com que ossinhos ganhem vida. E portanto, no outro livro que eu tinha lido, que era o Wizard's Guide to Defensive Baking, tem cavalos, não são fantasma porque lá está, são as ossadas dos cavalos, e aqui nós abrimos o livro logo com a personagem a criar um cão com os ossinhos do cão. E portanto é isso. Eu gostei imenso e definitivamente quero ler mais coisas da T. Kingfisher, porque ela tem mesmo uma forma peculiar de contar as histórias que eu gosto mesmo muito. Mantendo a fantasia, tenho uma duologia que eu amei. Uma janela sombria, duas coroas entrelaçadas. Nós seguimos aqui a Elspeth, que vive num mundo em que existe magia, mas a magia está controlada, tem regras muito específicas para ser usada, e basicamente quem quiser usar a magia tem de usar umas cartas que é uma espécie de tarot. Portanto, cada carta tem poderes específicos.
a pessoa que a estiver a usar tem de tocar nela, para deixar de usar vai ter de tocar nela novamente. E a questão é que cada carta tem maneiras muito específicas de ser usada, tem poderes muito específicos e quando continuam a usar continuadamente também tem um limite para aquilo que podem fazer e vai ter consequências. E a verdade é, eu gosto do mundo em que a magia está livre para ser usada por toda a gente, mas gosto ainda mais quando a magia tem limites. E portanto, estes livros têm aqui uma componente muito política. Nós temos aqui um mundo em que lá está, as pessoas que ganham acesso à magia por si só, quando não é uma magia trabalhada, pode acabar por degenerar em loucura, essas pessoas são exiladas. Portanto, nós temos aqui a Elspeth, que tem um segredo muito próprio, e vamos conhecer esse segredo de muito perto. E eu gosto muito da maneira como a autora explorou esta história. Há só uma cena no segundo livro que eu achei completamente desnecessária, mas isso, lá está, problema meu. Acabou por não atingir a minha percepção da história em geral. Eu gostei mesmo muito, gostei muito do que a autora fez nestes livros. Quero muito ver o que ela fez nos que estão a sair agora, que é o Cavaleiro e a Mariposa, mas eu tive necessidade de terminar o primeiro e começar logo o segundo, e portanto vou dar aqui uma margem para sair o segundo volume do Cavaleiro e a Mariposa antes de me aventurar nesse primeiro, porque eu acho que vou precisar do segundo livro para ontem e eu não vou ter o livro para ontem. Portanto, se querem uma fantasia com um sistema de magia bastante interessante, com uma personagem que no fundo quase que são duas, porque nós temos o pesadelo que acompanha a Elspeth e nós não percebemos muito bem os contornos da coisa, mas vai ficando cada vez mais claro. E lá está um livro com política bastante forte e que tem algum romance, mas não é de todo o foco desta história. Os próximos dois livros são dois, mas são do mesmo autor e, portanto, eu vou falar dos dois em conjunto. Tenho aqui os dois livros do Rafael Montes que eu li o ano passado, portanto, li Jantar Secreto finalmente e li Suicidas. E, portanto, nós temos Suicidas, que é o primeiro livro do autor, temos o Jantar Secreto, que é para aí o quinto, eles têm 8 anos de diferença entre eles. Posso estar aqui baralhada com posições de lançamentos de livros e com espaço de tempo entre lançamentos. A verdade é, Jantar Secreto foi o primeiro livro que chegou a Portugal. Eu tinha ficado com ele debaixo do olho, até porque há muitos anos que eu ouço falar sobre o Jantar Secreto, sobre Rafael Montes, mas maioritariamente sobre o Jantar Secreto. À partida, se já ouviram falar sobre o livro, sabem sobre o que ele é, e portanto eu tento não dar muitos spoilers, mas é quase inevitável vocês saberem sobre o que é este livro. E o Suicidas é bastante explícito no título, portanto nós temos um grupo de jovens que se juntou para fazer uma roleta russa. A ideia é que todos eles acabem mortos e nós temos aqui uma história contada em 3 tempos diferentes. Temos um diário do Alessandro, em que nós vamos sabendo quando as personagens foram juntando ou conhecendo, ou melhor, quando o Alessandro foi conhecido cada uma das personagens. Temos tudo o que aconteceu escrito no momento em que estava a acontecer e temos as mães que foram chamadas à delegacia para falar com os polícias sobre o que poderia ter levado a que aqueles adolescentes se juntassem para fazer algo tão trágico. Nós temos amigos que estão um bocado entalados a nível de dinheiro. Um deles é cozinheiro e está sem trabalho, e os outros lembram-se que há uns anos existia uma plataforma em que as pessoas podiam criar uma espécie de jantares pop-up e, portanto, escolhiam um sítio específico para fazer aquele jantar. Era quase um jantar secreto, lá está, jantar secreto, em que as pessoas tinham de se inscrever, é pago um valor, as pessoas só sabem o sítio onde se vão juntar no próprio dia, por aí fora. E, portanto, eles lembram-se que podiam fazer isso para ganhar algum dinheiro para tentar pagar as rendas que estão em atraso antes de serem despejados. Só que um deles tem uma ideia de gênio que é bastante macabra. E portanto, nós temos aqui 2 livros, na realidade são muito violentos, tanto um como o outro. Estes são dos livros mais violentos, se calhar até do Rafael, e que vão levar o leitor aqui por caminhos que não queremos seguir, basicamente. No entanto, o Rafael faz isso com alguns toquezinhos de humor também, em que, basicamente, nós queremos estar extremamente enojados com aquilo que está a acontecer e, ao mesmo tempo, ele cria aqui alguma leveza, mas sem tirar o peso à história que está a contar. Mais do que isso também,
duas críticas sociais muito grandes, e é isso que eu tenho estado a gostar de ler no Rafael Montes. Ele faz críticas sociais que eu gosto muito de ler, e portanto estes dois definitivamente estão nas minhas melhores leituras de 2025. Apesar disso, se calhar queria dizer algumas coisas pouco simpáticas sobre o meu estado de saúde mental. Não sei, mas se já leram, digam-me se eu sou só maluquinha ou não, mas o Rafael escreve muito bem. E o Suicidas não parece de todo o primeiro livro de alguém. Portanto, eu cheguei ao final a pensar: oh meu Deus, foi assim que ele começou a carreira dele. Portanto, definitivamente dos melhores que li em 2025. O próximo livro, Enterrei os Nossos Ossos no Sol da Meia-Noite, de Schwab, um livro que eu, quando terminei, não estava à espera que entrasse nos meus melhores de 2025. É um livro que deixa algumas coisas no ar, é um livro que, de certa forma, deixa a história em aberto, mas isso também é bastante comum nas histórias da V. Schwab. Ao mesmo tempo, faz exatamente o mesmo que as histórias da V. Schwab anteriores que eu já li fazem, que é, nós fechamos o livro e a história não desaparece, não nos abandona. Ficamos a pensar em várias das coisas que acontecem, ficamos a pensar no que poderia ser se fôssemos nós, e este livro é muito por aí. Portanto, nós temos aqui três mulheres que se tornaram vampiras, o porquê de se terem colocado nessa posição, ou não, como é que isso aconteceu, mas maioritariamente como lidam com a fome que advém não só dessa transformação, mas de tudo o que vinha antes. É um livro que explora muito uma fome de viver, de ser livre, de ter escolhas, de poderem fazer aquilo que querem, e é uma coisa que está vedada a muitas mulheres. E pessoalmente nós temos aqui mulheres de três épocas muito diferentes, portanto nós temos aqui alguns séculos de diferença. Nós temos 1532, temos 1827 e depois 2019, e portanto a forma como as mulheres estão inseridas na sociedade, a forma como o papel da mulher é visto, vai mudando, mas acabamos por perceber que há coisas que não mudaram assim tanto com a passagem do tempo. E portanto é um livro que explora muito essa fome, não só a fome que vem do facto de elas serem vampiras e o facto de ser uma fome que as constringe e que as domina por completo, mas muito a fome de serem exatamente quem são, de poderem ser livres, de estarem com quem quiserem, de irem onde quiserem, de poderem fazer as coisas que quiserem no momento em que quiserem, que é uma coisa que os homens podem fazer. Óbvio que têm algumas limitações, se calhar a nível de dinheiro, para onde podem ir ou com quem se dão, mas dificilmente um homem terá de pensar nas questões que este livro levanta, porque é algo que lhes é atribuído com o género com que nascem. E portanto, esta fome de liberdade, maioritariamente, e é o que este livro explora muito, é uma fome de liberdade que muitas vezes as mulheres não têm, e para terem, têm de se colocar muitas vezes no papel de vilã. E portanto, gostei muito de ler. Lá está, inicialmente quando terminei não estava à espera que eles estivessem neste vídeo, mas é uma história que cresce e vai crescendo e mantém-se connosco e faz-nos questionar e refletir. E eu não podia não o ter aqui. E falando em mulheres e no papel da mulher, tenho aqui Rio de Gelo, da Ariel Lohan, um livro que nos vai fazer acompanhar a Martha Ballard. A Martha é uma personagem verídica, é uma parteira do século XVIII, que ajudou imensas crianças a nascer, e uma das parteiras com menor taxa de mortalidade de criança e mãe. Estamos a falar de uma época em que havia uma taxa de mortalidade muito grande de crianças e de mães, havia muitas complicações nos partos, e a Martha Ballard deixou diários relativamente às pessoas que acompanhou, os partos todos a que assistiu, as pessoas a que deu assistência, porque apesar de ser parteira, acabava por dar assistência às pessoas na vila onde estava a viver, e a Martha era também chamada a depor em tribunal, principalmente em situações em que a mãe não queria dizer quem era o pai. Muitas das mães que ela assistia tinham sido vítimas de violência sexual e daí nasciam crianças, e muitas vezes as mães não queriam dizer para não haver repercussões para o seu lado, porque toda a gente sabe que geralmente a sorte não está do lado das mulheres. Portanto, um pouco
ao encontro do livro anterior. E portanto nós temos aqui uma ficção baseada nos diários que a Martha deixou. A Martha era muito direta nas coisas que deixava nos diários e a autora pegou aqui nos diários que ela deixou e tentou preencher os momentos que não estão no diário. A forma como a Martha se relaciona com a família dela, o marido, os filhos, a forma como ela se relacionava com as próprias pacientes, o facto de ela ter de ir a tribunal para depor, a forma como tudo isso se desenrolava, eu acho que está extremamente bem explorado. Lá está, ao contrário da Irmã da Tempestade, eu acho que a nível histórico a autora conseguiu preservar muito bem as relações da personagem principal e portanto as coisas que estão aqui, muitas delas não poderão ser verificadas porque não têm forma de ser verificadas, mas fazem sentido, as relações estão lá e eram relações diretas e portanto um livro que eu gostei imenso de ler, gostei muito de conhecer esta mulher, uma mulher de força, uma mulher que lutava pelos outros quando os outros não conseguiam lutar por eles próprios e eu gostei mesmo muito da forma como o livro está escrito. Portanto, aconselho a quem gosta deste tipo de histórias de mulheres fortes, de garra, baseadas em factos verídicos e que queiram conhecer alguém extraordinário. O próximo livro foi um livro que eu li, assim, num ápice. A experiência de leitura, no fundo, se calhar é uma parte do porquê dele estar aqui, porque foram várias pessoas a lê-lo ao mesmo tempo e nós íamos vendo as reações umas das outras e foi muito bom. Aconselho, se alguma vez fizerem um retiro de leitura, leiam Com Amor Mãe, porque vai valer muito a pena. Portanto, Eliana Zander, um pseudónimo, nós não sabemos quem é a autora, a única coisa que se sabe é que ela terá outros livros publicados. Com Amor Mãe, nós vamos conhecer aqui uma rapariga que no dia do funeral da mãe vai receber uma carta a dizer que há alguns segredos que a mãe guardava e que talvez vão começar a aparecer mais cartas com alguns desses segredos ou algumas coisas que vão esclarecer um pouco mais quem era a mãe, mas está assinado Com Amor Mãe. E portanto, como é que isto pode estar a acontecer? Ela acabou de ver a mãe no funeral, portanto, quem é que está a deixar estas mensagens? Que segredos são estes? E esta personagem vai começar a questionar aqui muitas coisas. Maioritariamente, que talvez não conheça tão bem a família como imaginava, e são pessoas que sempre criaram aqui uma certa distância relativamente a questões mais pessoais. Temos aqui uma miúda que foi bastante protegida, que teve acesso a todas as coisas do melhor que há, mas a nível emocional havia uma distância muito grande da mãe relativamente a ela. O pai era a pessoa que no fundo acabava por estar um pouco mais próximo, mas a mãe tinha uma distância emocional muito grande da filha. No entanto, as histórias que vão aparecendo, estas cartas que vão surgindo, mostram uma história diferente, mostram a mãe antes de ser efetivamente mãe. Portanto, a partir do momento em que ela engravidou, ela vai começar a deixar quase um registro, quase em formato diário, à filha, a dizer todas as expectativas que tem relativamente a ela, ao facto de querer muito conhecê-la, o facto de ela querer muito ser mãe, e todas essas coisas vão fazê-la questionar muito então qual foi o ponto de viragem, porque a relação que ela tinha com a mãe não era de todo uma relação afável, uma relação de proximidade, uma relação sequer amorosa, era muito de ok, tu precisas disto, toma lá isto e segue viagem. E portanto nós temos um livro que nos vai sendo contado aqui em algumas partes. Vamos ver aqui a Mackenzie a explorar algumas das coisas que vão surgir nestas cartas e a perceber melhor coisas sobre a família que a família não lhe quer contar. É um livro que tem um ritmo bastante lento no início, mas as coisas vão começando a acontecer e nós ficamos agarrados à história. É impossível não ficar agarrado a esta história porque nós queremos sempre saber mais. A forma como as cartas terminam é mesmo, ok, o que raio se passa aqui, o que é que vais fazer em relação a isso? E eu preciso de saber mais. E portanto este livro lê-se muito depressa e estão aqui algumas coisas, lá está, que fazem reações grandes, criam reações grandes, levam-nos a reagir. E se vocês estiverem a ler com outras pessoas, é muito engraçado ir vendo, porque vocês conseguem perceber quando é que alguém chegou a um determinado ponto da história. Porque vocês já passaram por lá, talvez. E portanto é engraçado. Eu gostei muito da experiência de leitura deste livro. Estou muito curiosa com o outro livro da autora, que para todos os efeitos é o primeiro, como Eliana Zander pelo menos, que é O Homem do Ano. Esse livro estava publicado
penso que não por publicação tradicional e acabou por ser republicado já depois deste sair, mas é anterior. Estamos quase a chegar ao fim deste vídeo. O próximo livro que tenho para vos mostrar é Apanhadores de Bagas. Eu gostei muito desta história, é uma história que vai beber muito também à realidade. Nós temos aqui uma família indígena que vai até ao Maine todos os verões para apanhar bagas, neste caso mirtilos, e portanto é a forma como eles passam o verão, é a apanhar bagas. E esta família tem a infelicidade de ver um dos seus filhos a desaparecer. É uma menina com cerca de 5 anos e no resto do livro nós vamos ver a forma como cada um dos elementos desta família acaba por lidar com este desaparecimento. No fundo, uma das nossas personagens principais é o irmão que estava logo a seguir a nível de idade porque foi a última pessoa que a viu e acaba por se culpar muito do facto da irmã ter desaparecido porque questiona muito se eu tivesse ficado com ela mais algum tempo, se eu tivesse levado até casa, se tivesse... muitos ses, e que acabam por condicionar a vida toda deste rapaz. E portanto nós vemos aqui uma história também em duas partes. Nós vemos aqui uma história então da família que tem esta questão da criança que desapareceu, vemos aqui uma outra família que tem uma criança super protegida e não conseguimos deixar de nos questionar também qual destes pontos, que tipo de educação acaba por estar mais correta, não é? Deixar uma criança completamente livre ou então uma criança que é extremamente protegida, em que nem sequer pode pôr um pé quase no jardim. E portanto nós vamos ver estas duas famílias, vamos ver a forma como cada uma acaba por ter limitações nestas questões e a forma como as personagens acabam por se ir desenvolvendo ao longo dos anos com todo o tipo de traumas que está diretamente relacionado com estas questões familiares, a forma como cada um foi educado, o facto da menina ter desaparecido. E é um livro que tem um impacto muito grande, maioritariamente porque esta é a história de muitas crianças indígenas. Continua a acontecer crianças indígenas desaparecerem, crianças e não só. Temos mesmo de começar a falar sobre o facto de ser muito fácil fazer desaparecer pessoas sem que as autoridades se questionem. E apesar deste livro se passar nos Estados Unidos, aconteceu muito no Canadá e no fundo acontece muito no planeta inteiro. Continua a haver partes da população que se desaparecerem ninguém questiona, ninguém vai fazer perguntas, portanto nem se questionam, nem vão questionar, e é isso que este livro nos deixa a pensar, é na facilidade com que se faz desaparecer alguém e o facto de ser fácil esquecer desse desaparecimento. E apesar da história se passar em 1962, inicialmente, ainda continuam a acontecer situações destas, portanto vale muito a pena ler, vale muito a pena questionar, vale muito a pena refletir sobre aquilo que estamos dispostos a aceitar na sociedade ou não. E o último livro que tenho para vos mostrar é aqui O Eco dos Livros Antigos, um livro que me apanhou completamente de surpresa. A única coisa que eu sabia sobre este livro era a sinopse. Nós temos aqui alguém que trabalha como livreira, mas com livros muito específicos, livros mais antigos, livros que já tenham passado pelas mãos de outra pessoa. Ela faz restauro e o que ela faz muitas vezes é andar a visitar alfarrabistas ou então pessoas que fazem aqui a ponte entre quem está a vender e os alfarrabistas. Para todos os efeitos podemos considerar que ela, sendo livreira, será alfarrabista, tendo em conta que ela vende maioritariamente estas edições antigas. E ela tem uma peculiaridade, que é o facto de, quando pega num livro, ela consegue sentir o eco dos antigos donos desse livro. E, portanto, imaginem quando vocês estão a ler um livro, a história deixa-vos muito entusiasmados, ou então deixa-vos extremamente depressivos, ou então dá-vos raiva. O facto de a história vos fazer sentir essas coisas, ou então o facto das origens daquele livro vos fazerem sentir coisas. Imaginem que vos foi dado por alguém que vocês amaram muito. São coisas que acabam por ficar entre as páginas dos livros e que ela, quando os abre, acaba por ter acesso então a esses ecos. Quase como as pessoas que dizem que conseguem ver cores à volta das pessoas, ou que quando ouvem música conseguem percepcionar com cores também. E portanto essa parte era aquela que me estava a deixar ser um bocadinho mais de pé atrás, tirando que esta história arranca no momento em que ela encontra dois diários com emoções extremamente fortes. Nenhum deles tem autor
e parecem ser, na realidade, resposta um ao outro, mas não são livros publicados. A ideia que dá é quase que será uma espécie de caderno de respostas que foram encadernados e, portanto, ela fica muito curiosa com quem terão sido os autores daqueles livros, vai começar a explorar os livros, a começar a tentar perceber quem poderiam ser aquelas pessoas, portanto, historicamente aquelas pessoas existiram, eram reais, aquilo são respostas um ao outro e, portanto, quem foram estas pessoas e o porquê de terem quesílias tão grandes que os livros estão repletos de emoções extremamente fortes, de traição, raiva e ao mesmo tempo ali coisas que parece que não foram bem resolvidas. Ela vai acabar por falar com a pessoa que os deixou naquele alfarrabista e vão os dois estar em contacto para tentar perceber quem eram aquelas pessoas, o que é que aconteceu, foram mal entendidos, foi mesmo uma traição, e isso leva-nos à segunda parte deste livro. Portanto, os diários vão-nos contar a história de duas pessoas que se conheceram na altura da Segunda Guerra Mundial e eu gostei imenso de ler. Gostei da parte do presente, gostei muito mais da parte do passado e este livro é só lindíssimo e realmente mostra muito as questões da comunicação e o facto de nós guardarmos alguns segredos poder ser visto como uma traição, dependendo dos segredos que nós estamos a guardar, e o facto de nós estabelecermos relações com as pessoas e não sermos completamente honestos quando esses segredos vêm à tona, de que forma poderão ser percepcionados por aquela pessoa, quando podíamos ter sido nós a contar, quando podíamos ter posto as cartas em cima da mesa. E lá está, este livro é extremamente bonito, gostei imenso de ler esta história, estou muito curiosa para ler outras coisas da autora. Para quem gosta de livros, para quem gosta de histórias com personagens que possam ter passado pelo menos pela Segunda Guerra Mundial, a história principal passa-se nos Estados Unidos. Nós não temos envolvimento direto na Segunda Guerra Mundial, ela está lá, é pano de fundo, é uma questão política que está em cima da mesa, que está relacionada com as personagens que aparecem no livro, aliás, as personagens relacionam-se com isso. Gostei mesmo muito deste livro e eu sinto que ele passou entre os pingos da chuva, o que é uma pena, porque o livro é belíssimo. Deem uma oportunidade. Portanto, dentro dos livros que eu li em 2025, estas são as minhas escolhas para piores e para melhores leituras de 2025. Estão aqui livros que eu gostei mesmo muito de ler. Eu falei só um bocadinho sobre cada um deles, mas vocês têm os vídeos de leitura dos meses em que eles aparecem e eu posso deixar tudo direitinho na descrição, até porque eu estou a dizer isto e estou a gravar este vídeo vários meses depois de ter lido. Eu geralmente gravo os vídeos de leituras com a memória um bocadinho mais fresca, mas como eu disse, estes são os livros que eu gostei mais de ler e, portanto, são aqueles que para mim me tocaram mais, e aquilo que eu estou a dizer aqui, efetivamente, é porque a memória ainda mantém estes livros vivos cá dentro e a minha memória é péssima. Portanto, deixem-me nos comentários se algum destes livros faz parte das vossas estantes, se vocês já os leram, se faz parte dos vossos favoritos ou dos vossos piores. Se algum dos meus favoritos está nos vossos piores, porque é bem provável que aconteça, se algum dos meus piores está nos vossos favoritos, que também é muito provável que aconteça, porque os leitores têm todas experiências diferentes que trazem com eles quando abrem um livro, o que faz com que um livro seja diferente para todas as pessoas que os abrem. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem-me tudo nos comentários. Quais foram os vossos favoritos de 2025? Alguma coisa se calhar que eu tenha aqui em casa que tenha de passar à frente na minha lista de prioridades de leitura? Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!